Olá, estamos de volta com o programa Aliança com Você, hoje contando o testemunho do pastor Thales, do Mevan 7 Lagoas. Pastor, então depois de 7 dias ali lendo a Bíblia para poder dar uma resposta para sua mãe, o que aconteceu? Aqui vem a questão, né? A Bíblia fala que os espirituais, né, entendem as coisas do Espírito e que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Verdade. Então, na época eu não sabia disso, né? Na verdade, não tinha nenhum sentido que Deus era um Deus distante, né? Era o Deus que está no céu, né? O papai do céu, que às vezes me castiga, que me corrige, mas que não é um pai que me leva a uma situação, que está comigo. Então eu comecei a ler a Bíblia e num certo momento acontece uma experiência inusitada, algo que era contra tudo aquilo que eu acreditava, na minha razão, né? A casa da minha mãe, ela mora aqui em Sete Lagoas, no bairro do Carmo, e lá no quarto, né, meu quarto, né, agora não mais meu, que eu casei, aí tinha um ambiente bem agradável, lendo ali na cama, e de repente uma janela que estava trancada, maciça, ela abre. Aí na hora que a janela abre, eu já assusto, acho que é o vento. Aí na hora que ela bate assim, eu acho que é o vento, aí de repente um clarão entra no meu quarto. Uau. Na hora que aquele clarão entra no meu quarto, eu falei, isso é Deus. Aí eu fiquei com medo. Talvez igual Adão. Aí eu vou e entro debaixo da cama e falo assim, tudo que eu estava tentando refutar, acho que veio aqui agora e vai me matar. Eu achei que eu ia morrer naquele momento, assim, agora eu morro, porque Deus entrou no meu quarto e eu estava duvidando dele, e aí ele vai me matar. E na hora que eu entro debaixo da cama, em vez de sentir medo, aquele sentimento de medo mudou, foi um sentimento de amor, de misericórdia. Olha. Aí eu comecei a entender que Deus me ama. E aí eu tive uma experiência muito marcante. E a gente acha que Deus fala e que a voz de Deus é uma coisa que são para poucos. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que a voz dele é como voz de muitas águas, ou seja, uma voz marcante. E que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, naquele momento, eu escutei ele audivelmente. Eu tive uma experiência ali com ele e de muito forte, que era contra tudo aquilo que eu acreditava. Acho que por isso que ele se manifestou daquela forma, né? Porque ele vai ser, ele me conhece, quem me conhece foi quem me fez, ele que me criou, ele que me formou. E aí ele vem e fala comigo algumas coisas que eu tenho vivido hoje. Ele fala algumas coisas, ele me mostra do amor dele. E aí eu saio do quarto depois daquela experiência, vou pro quarto da minha mãe tremendo. E minha mãe, meu filho, o que está acontecendo? Você está brilhando, meu filho. O que está acontecendo? Não, mãe, Deus existe, mãe. Deus existe, ele falou comigo, mãe. Deus existe, mãe. E aí, eu vou chorar, você chorando. Né? E aí, Deus fala comigo e ele não me condena, ele me ama. E ele quer relacionar comigo. Ele me leva para essa condição de relacionamento. Aí, daquele dia em diante, eu começo a querer escutar mais vezes, né? Aí eu busco cada vez mais. A Bíblia fala que ele é galardoador daqueles que o buscam. E ele é o nosso próprio galardão. Então, naquele momento, eu quero ele mais, eu quero mais ele. Eu vi isso aí que eu preciso. O meu porto seguro é ele. Eu entendi, não é a minha família, não é meu pai. Por mais que eu tenha que respeitar, honrar, né, a minha esposa, o meu filho, tudo que aquilo que diz respeito àquilo que ele nos confiou nessa terra, isso não pode ser maior do que ele. Porque ele não deixa nada entre a gente e ele. Ele nos ama tanto, como diz a Bíblia, não tem nem expressão, é de tal maneira que ele quer a gente para ele. E aí, naquele momento, eu saio do quarto e falo, mãe, Deus existe, continua nesse caminho, que esse caminho é Deus, não é o caminho da religião, é o caminho dele, relaciona com ele, é ele, mãe, Deus existe, mãe. E não conseguia falar coisa com coisa. Não conseguia falar coisa com coisa. Não dá para explicar o sentimento, não dá para... Não dá para mensurar, é imensurável, né? A gente pode falar matematicamente, isso aí é o significado do infinito, é incontável, está acima daquilo que você pode enumerar, então ele é acima de tudo, ele é acima do infinito, então ele me mostra alguma coisa. Mas me pensa, que um menino de 15 anos, naquele momento, e aí tava assim, não, esse negócio existe. Aí eu começo aí de cara, né, a pastora Dona Neide já me consagra diácono, um menino, ela fala assim, olha, eu não sei por que está acontecendo isso, mas Deus quer que você faça, você viva para ele, que você faça a vontade dele. Uau. Então, se você perguntar assim, que você é ex o quê? Eu sou ex-escravo de Satanás. Porque eu, sem saber, nunca usei droga, não prostituí, casei virgem,
é um outro testemunho até, né? Sim. Vários momentos aí que você fala assim, não, minha vida estava toda perfeita no padrão, né, do mundo, no padrão, né, secular, mas na verdade faltava o essencial, que é ele. E aí ele se apresenta para mim. Né? E quando ele chega dessa forma assim tão inusitada, tão inquestionável, né? Como que foi a mudança, pastor? Porque eu tô vendo que foi muito rápida, né? Mas o que realmente mudou na sua vida, no dia a dia, em tudo? Você acredita que eu sou tão cabeça dura que eu ainda não mudo? Um menino arrogante, achava que era muita coisa. Falei assim, não, agora eu quero ele, mas só que eu quero entender muita coisa ainda. E aí eu começo ainda a perguntar mais coisas, porque ele nos conhece, ele quer que a gente tenha o caráter dele, mas ele não muda a nossa personalidade. E aí eu ainda começo a perguntar coisas, aí, não, Deus, eu quero saber mais. E eu falo até, né, de uma forma, começo até a duvidar de algumas coisas. E aí eu começo a ter mais experiência com ele. Quanto mais o senhor questionava, mais ele se mostrava. Mais ele se mostrava. Ele é tão lindo, tão maravilhoso, em vez de ele me condenar, eu disse, não, eu vou me apresentar para você. É mais ou menos como Tomé, né? A gente começa a falar mal de Tomé, mas Jesus fala assim, você quer? Então toca. Você quer entender? Então toca. Eu sou filho de Deus, eu ressuscitei. Aqui, ó, as feridas estão aqui. Então é exatamente como Tomé, não é criticar Tomé, a gente entender, não, eu busco. E quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente vai encontrar com Ele. Quanto mais você quer relacionar com Ele, mais Ele vai se mostrar. Por isso a gente não pode parar de ter essa gana, essa sede. Eu não sei nem a expressão de usar por Ele. Eu falo assim, eu te quero, Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero mais relacionar com o Senhor. Então dentro disso eu começo a refutar. E fui convidado para ir na Lagoinha. Né? A dona Neide, ela tem... Ela começou na Lagoinha, né, em Belo Horizonte, aí nos convidou para ir lá, eu vi um pregador internacional, não sei quem é, não lembro mais o nome do pastor que estaria lá, e nos convida para ir, nossa família foi, nós ficamos no terceiro andar da Lagoinha, para quem conhece lá, e aí nós chegamos lá, tinha gente lá, tudo quanto é lugar, o pastor era famoso, eu nem sabia quem era, e aí na hora que a gente sobe lá, ele começa a pregar com o tradutor. E aí, na hora que ele falava, ele falou assim, ó, na hora que ele chegar, eu paro. E ele começa a descrever Belo Horizonte. E eu nasci em Belo Horizonte, né, hoje, né, desde os 9 anos que eu mudei para Sete Lagoas, amo demais Sete Lagoas, amo demais essa cidade. E aí, dentro disso, ele começa a pregar e cada momento fala, na hora que ele chegar, não sou eu que governo, não sou eu que controlo. Eu falei, gente, que loucura é essa? Quem que vai chegar, né? Quem que vai vir aqui, que eu não estou sabendo, não era ele que eu ia pregar. E aí, não, aí ele começa a falar, ele descreve, não, ele agora está passando por cima de uma lagoa, você vai saber, Lagoa da Pampulha. Aí ele descreve, descendo Antônio Carlos, passando ali, eu falei assim, agora ele está aqui pertinho. Aí não, não, e ele chegou, e o nome dele é Espírito Santo de Deus. Aí na hora que ele fala de Espírito Santo de Deus, ele passa a mão assim, o povo começa a cair. Cai gente para frente, cai gente para trás. Eu falei, gente, que loucura é essa? Esse negócio é mais doido que eu estava imaginando. Não, esse negócio não é normal, não. E aí dentro disso o povo começa a cair. Aí eu, uma posição de jaspe, um pé para frente, um pé para trás, assim, ninguém me derruba. Eu não vou cair. Eu não vou cair, não. Isso aí é condicionamento da mente. Ele está tentando condicionar a minha mente, então eu só vou cair porque eu estou vendo o outro cair. Então eu estou sendo condicionado a cair. Não, tá errado. Isso aí não pode ser desse jeito. E aí o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, vou fechar os olhos, porque na hora que eu fecho os olhos, se alguém cair do meu lado, cair do outro, eu não vou estar nem vendo o que está acontecendo. Eu não vou ver a mão dele, não vou ver o movimento, e fechei os olhos. Eu fechei os olhos, aí né, naquele momento você sente a pessoa do seu lado caindo, do seu lado direito, do seu lado esquerdo caindo, aí na hora eu penso, tá vendo? Ninguém me derruba. Na hora que eu acabo de pensar, ninguém me derruba, é meio que uma mão batesse no meu peito e eu voo para trás. Eu passei por cima da pessoa que estava atrás de mim e da outra pessoa e caí assim. E na hora que eu caio, não machuco nem nada, não acontece nada comigo, já cai de joelho dobrado, pedindo perdão de novo, né? Para Deus. Aí Deus já me toma, começa a me tomar em línguas, que eu falei assim, que esse negócio é loucura, que para mim línguas estranhas, negócio é de doido mesmo. Aí eu falei assim, como assim, Deus? Aí naquele momento eu me lanço ali e falo assim, Deus, é o seguinte, eu quero mais do Senhor, eu preciso do Senhor. Não vou falar que eu vou não te perguntar coisas, mas eu me abro aquilo que o Senhor tem para mim. Eu abro mão da minha razão para ter a razão do Senhor. Eu abro mão de tudo aquilo que eu entendo para saber o que o Senhor quer para mim. Agora, a partir de hoje, toda a minha vida eu vou perguntar para o Senhor antes.
Tanto é que você sabe que eu estou aqui. Sim. E ele permitiu, que eu perguntei para ele, eu orei. Não é uma questão de estar aqui, é que ele permitiu para fazer a vontade dele. Mesmo as coisas corretas, certas, a gente não pode fazer sem a permissão dele. Não é a informação, né? Deus, eu estou indo, depois você vem comigo. Ao contrário, permita que eu vá, Pai. Eu posso colocar o pé ali. Não é questão de ser ou não algo abençoado, é de ser aquilo que ele tem para nossas vidas, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Para a gente chegar na perfeição do que ele tem para nós. É isso aí que o Senhor escreveu para mim, que está escrito no Salmo 139. É isso que o Senhor quer que eu faça nessa terra. Porque nós viemos para essa terra com um propósito maior que a gente. Então eu começo a entender esse propósito. Assim, a partir de hoje, tudo que eu vou fazer, eu vou perguntar ao Senhor antes. Se o Senhor não for, se o Senhor não quiser que eu vá, eu não quero. Tem até uma para frente aí do meu mestrado que aconteceu isso. Vários momentos na minha vida eu faço isso. Tanto é que eu tenho uma oração em momentos da minha vida que eu faço com o Senhor, que eu acredito tanto nessa oração, que eu acho que depois que eu faço essa oração, alguma coisa pode acontecer. Que é a oração assim, Pai, se alguma coisa me tirar da Tua presença, se alguma coisa for entrar entre eu e o Senhor me tira isso. Eu só fiz essa oração 3 vezes depois dessa estrutura. No dia que eu fui casar com a Bruna, que eu creio que eu fui feito para casar com ela é linda, te amo, meu. Eu fui feito para isso, eu fiz essa oração, eu contei isso para ela, eu falei assim, nada vai ficar, nada é maior do que o Senhor na minha vida. Nem você, e eu te amo muito, mas eu amo mais o Senhor que você. Glória a Deus. No dia que eu fui ordenado a pastor, porque eu entendo que isso, eu não sou pastor há alguns anos, é desde a eternidade que Deus queria que eu fosse, tudo que aconteceu na minha vida cooperou para isso. Para que eu, até o medo que eu tinha de gente esconder debaixo da cama, hoje eu amo ficar com pessoas, eu amo relacionar, tanto que eu sou professor e pastor, eu fico com gente toda hora. Então eu amo estar isso. Até esses momentos serviu para acontecer isso. E na outra vez foi agora, há 2 anos e meio, no João Daniel. Aí eu orei também, porque eu tenho certeza que eu fui feito para ser pai do João Daniel, olha a figura, eu amo ele. E aí dentro disso eu fiz essa oração, esse caso foi interessante, porque eu lá na maternidade eu vi, o João Daniel nascer, e aí eu já estava com a roupa de ver ali, eu coloquei o celular no bolso, nem podia do celular, eu fazendo essa oração, meu celular vibra, aí eu atendo, é o meu pai, o William, que eu amo muito. Aí meu pai, ele fala comigo assim, e eu acredito que foi Deus que falou através da boca dele, filho, não preocupa, eu estou com você. Aí eu não escuto só a voz do meu pai, eu escuto a voz de Deus, vai dar certo. Aí o parto até teve uma dificuldade, mas eu orei, eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, vem cá, Pai, ajuda a Bruna, que teve uma dificuldade lá, e a gente não é médico, não entende, eu só vi aquilo lá, e a Bruna, tá tudo bem? Eu falei, tá, amor. Na hora que ela me vê orando, eu falei assim, não tá tudo bem. Na verdade, quando a gente perde a nossa segurança, é na verdade que nós estamos seguros, que nós estamos seguros em Deus. É verdade. O Senhor Jesus. E depois dessa segunda experiência, mudou? Dessa vez mudou? Depois de voar 3 filas atrás, O que mudou, pastor? Mudou que agora eu obedeço e confio. Eu não deixo de perguntar. Eu não deixo de querer saber se Deus está ali ou não. O povo até brinca na igreja, lá no ministério, que assim, o pastor, ele olha primeiro antes de entrar. Então está acontecendo um mover espiritual, alguma coisa de Deus, eu quero ver Deus. Aí Deus não foi feito para ser sentido, ele não fala me sinta, ele fala me conheça. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então eu quero conhecer o Senhor. Não é sentir, eu não quero sentir alguma coisa, eu quero conhecer. Porque se Deus estiver ali, se Ele me joga no chão, eu pulo. Porque eu sei que Ele está ali, então eu quero me derramar na presença dEle. Relacionar com Ele. Não que eu sou superior, melhor, muito contrário. Quanto mais a gente relaciona com Deus, mais a gente vê que a gente tem que servir. Que o maior que é Cristo veio para nos servir. Ele sendo o Senhor e continua sendo, Ele nos serve. Então não é que eu sou melhor que alguém, é que eu preciso dEle. É que sem Ele eu não consigo. Se Ele não vier, eu não consigo. Então não perco aí a questão do temor dEle. Hoje eu entendo que aquilo que eu chamava de medo era temor. Era que eu estava sem Ele. E agora, com Ele, eu mesmo assim, não tenho controle de nada. Eu sou o que governa, eu sou o que sustenta. Mas é complexo, porque a nossa razão quer nos trazer de volta para a confiança em coisas palpáveis, que a gente consegue ver. Que Deus é o Deus do invisível. Ele está acima disso tudo. Por isso que todas essas experiências servem, não é para um momento de
de facilidade, é com momento de dificuldade. A minha fé não é uma fé de conquista, é uma fé para suportar coisas. Não, acabou tudo. Aí então ainda tem a fé, a esperança e o amor. E o maior desse é o amor, porque Jesus é o próprio amor, Deus é o próprio amor. Então a gente entende que Ele é. Então nesse momento eu começo a entender que se alguém virar para mim e falar assim, olha, tem um elefante cor-de-rosa em cima do fio, eu vou falar assim, pode até ter, e se tiver foi meu Deus que colocou, porque não é normal isso. Então Deus que faz. Ah, foi curado, foi Deus que curou. Ah, mas foi curado num lugar que não é propício. Não, Deus cura em todos os lugares. Ele é Senhor de todos e de tudo. De quem acredita e de quem não acredita nele. Ele é Senhor de todas as pessoas. Então Ele é Senhor de toda a terra. Então eu começo a entender hoje que Ele move em todos os lugares e que Ele que está fazendo. Então hoje eu confio nele. Ah, mas você não duvida não? Agora hoje eu tenho duvidado, não é de Deus, é do Thales. Então a dúvida mudou, né? Eu não vou, olho para Deus e não, se Deus quiser, Deus faz. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Sim, aí eu uso eu olho para trás, vejo essas experiências para me prosseguir e alcançar o alvo que é Cristo Jesus. Pastor, a gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta para contar, depois dessa mudança tão grande, dessa confiança enorme que o Senhor adquiriu, a gente volta para contar o que aconteceu e o que Deus fez, onde o Senhor está hoje, onde Ele te colocou. É rapidinho.